Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês e gostaria de responder uma pergunta. Por que que membros, eu já fui membro de algumas organizações religiosas, mas em pelo menos uma delas se ensina que os membros não podem aceitar transfusão de sangue total, né, sangue, e também quatro componentes que eles chamam de quatro componentes primários: glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma. Nem o sangue total, nem qualquer uma dessas quatro partes podem ser aceitas, porque isso estaria violando Gênesis capítulo 9, que diz que o sangue deve ser derramado, Atos capítulo 15, 28 e 29, que diz que devemos nos abster de sangue. Embora se cite as Escrituras, todo o conteúdo desse ensinamento rapidamente cai por terra se você simplesmente raciocinar. Vamos ver? Os membros dessa organização evitam transfusão de sangue e esses quatro componentes porque leram a Bíblia e chegaram a esta conclusão com o auxílio do Espírito Santo? Será? Bem, nos primórdios dessa organização, eles nem falavam sobre transfusões de sangue, nem falavam sobre frações de sangue, nem falavam sobre esses componentes primários do sangue, até que, quando chegou, por exemplo, finais dos anos 90 para os anos 2000, começou-se a falar sobre frações de sangue. E aí eles, para justificar o seu ensinamento, como também teve muitos processos, e são infindáveis os processos, no mundo todo você vê, né? O Ministério Público processou, a família processou o hospital processou família que deixou os filhos morrer, o fulano de tal processou o outro porque morreu por causa da questão de transfusão de sangue. Então, questões de transfusão de sangue está em debate político com a justiça já há muito tempo, e isso tem tirado muito dinheiro dessa organização religiosa. Para então abrir um pouquinho, afrouxar a sua regra que era bíblica, onde eles dizem que a Bíblia ensina que nós devemos rejeitar transfusão de sangue. A Bíblia não fala nada sobre transfusão de sangue. Muitos entendem, lendo o contexto, que tudo ali está se relacionando à questão de ingestão, como era o costume das pessoas ingerirem alimentos com sangue, de forma sacrificial. Não está se falando ali de tratamentos medicinais, medicina, não está se falando disso, como a questão do transplante de órgão. Assim como essa mesma organização ensinou desde 1968 a 1980 que transplante de órgão era canibalismo, porque um órgão dentro do corpo, um órgão de outra pessoa no meu corpo seria como se eu estivesse vivendo, me alimentando da carne de outra pessoa. Então eles criaram essa regra de 12 anos aí, que ceifou a vida de muita gente. As pessoas que evitaram o transplante de órgão, por exemplo, não fizeram isso porque estudaram a Bíblia e chegaram a essa conclusão. Qual é a sua opinião? Você acha que sim? Você acha que eles pegaram lá e leram de Gênesis até o livro de Apocalipse e descobriram, lendo a Bíblia, que, entendi agora que transplante de órgão é canibalismo e, portanto, não vou aceitar. Você acha que foi isso? Não. Hipótese alguma, né? Eu convido você a fazer esse desafio, a você mesmo constatar e raciocinar. Será que eles simplesmente decidiram, os membros? Eu não vou aceitar transplante de órgão porque eu estudei a Bíblia e cheguei à conclusão que é canibalismo. Ou foi algo imposto pela liderança dessa organização? Porque quem não faz o que a liderança dessa organização determina como certo ou errado, é punido, é expulso como apóstata, é tratado de forma discriminatória, todos os membros são colocados contra aquela pessoa, ninguém mais pode nem dizer oi para aquele indivíduo, toda a sua família sofre uma ruptura familiar, mesmo que vivam juntos, ainda assim vivem separados, porque a organização impõe restrições, mesmo dentro do ambiente familiar. Colocam regras, dizendo o que você pode ou não falar com um membro da família que não é mais membro da organização. Até que ponto você pode ter convivência com seu próprio pai, com seu próprio filho, com a sua avó, com a sua mãe, com seu tio, com a sua esposa. Tudo isso eles colocam. Então os membros que não aceitavam transplante de órgão fizeram isso porque leram a Bíblia e decidiram por si mesmos, não foram regras impostas pela organização, com medo de sofrer as punições e a perda familiar. Qual é a sua conclusão? Na questão do sangue, você acha que os membros lá leram a Bíblia, chegaram assim, o Espírito Santo me orientou e agora eu entendi que o sangue tem 4 componentes.
E eu devo rejeitar o sangue total e esses 4 componentes. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Onde que a Bíblia diz isso? Aí você pega lá o texto de Gênesis capítulo 9, que diz que o sangue deve ser derramado. Atos capítulo 15, 28 e 29, que diz que você deve se abster-se de sangue. E aí eles explicam que, não, você não pode armazenar o sangue, pegar o seu sangue, transfundi-lo, armazenar, ir lá para a mesa de operações e depois pegar aquele sangue que foi armazenado e estocado e colocar de volta no seu corpo o seu próprio sangue, porque o sangue deveria ter sido derramado para Jeová. Aí eles colocam Jeová no meio. Então você não pode fazer isso. Não, você não pode doar sangue para um hemocentro qualquer, etc. Você não pode doar sangue para ajudar alguém, porque esse sangue que sai de você ele tem que ser derramado. Então ele não pode ser transfundido de outra pessoa, nem pode ser armazenado para depois ser usado em outra pessoa. Não pode. Ele tem que ser derramado. Você também não pode aceitar nada das 4 componentes, porque você tem que se abster de sangue. E abster significa não fazer uso nenhum. Todas essas conclusões foram cada membro que leu a Bíblia e chegou a essa conclusão, porque esse é um assunto que envolve a vida dele, né? É um assunto pessoal, da vida dele e da família dele direta. Então ele decidiu isso pessoalmente, sem interferência de ninguém. E caso ele decida então doar, ele pode fazer isso. Caso ele decida não doar, ele pode fazer isso. Caso ele decida aceitar uma transfusão, ele pode fazer isso. É uma decisão realmente pessoal, é uma decisão realmente livre, porque é a vida dele que está ali, não é? É a vida da família dele, é a vida do filho dele que está ali na mesa de operações. Mas a liderança entra no meio e diz que se ele fizer isso, se ele doar, se ele aceitar, se ele aprovar que o seu filho na mesa de operações, o seu bebezinho, aceite alguma interferência que envolva o sangue, ele pode ser expulso da organização e sofrer todo aquele ostracismo e discriminação que nós já citamos. Os membros fiéis da família dele, que forem membros da organização, vão ser todos colocados contra ele. Ele vai responder num processo fechado, interno, chamado comissão judicativa, e ele vai ser já lançado para fora, com seu nome anunciado, como um inimigo de Jeová, merecedor da destruição. É assim que funciona. Se você duvida de mim, você pode ir lá no Manual dos Anciãos, eles não vão deixar você saber nem ler, porque é secreto, mas está lá no capítulo 12, essa questão. Entendeu? Muito bem. Sobre outro detalhe ainda envolvendo o sangue, para você ver como é que essa informação cai por terra se você apenas raciocinar. Já que o sangue deve ser derramado, portanto não pode ser armazenado. Já que eu tenho que me abster de sangue, portanto eu rejeito o sangue total e os 4 componentes primários. Segundo eles, são 4 componentes primários. Se eu pegar aqui o plasma, por exemplo, dentro do plasma, que é 90% de água, é a maior concentração líquida do sangue, ou seja, todos os componentes circulam pelo plasma, né? É a parte líquida. Se eu tirar dali uma fração de plasma, vai ter muito mais, proporcionalmente falando, conteúdo do que todo o conjunto de glóbulos, digamos, brancos, por exemplo. Um só componente do plasma, glóbulo branco eu não posso aceitar porque é um dos 4 primários, mas eu posso aceitar uma fração do sangue do plasma, eles aceitam. A organização abriu, a partir de inícios dos anos 2000 para cá, muitas publicações começaram a dizer que os membros da organização podem escolher aceitar pequenas frações desses 4 componentes. Uai, aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Se eu pegar uma parte do plasma, uma só parte, vai ser muito mais coisas, mais conteúdo, do que desses outros 3. Mas um desses outros 3 eu não posso aceitar. Mas posso aceitar uma dessa aqui que tem muito mais volume do que um desses outros. Qual o sentido disso? Qual o sentido dessa restrição? E outra coisa a mais. Será que os membros leram a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e chegaram à conclusão de que eu não posso aceitar nem armazenar o sangue total, nenhum dos 4 componentes primários? Eu leio a Bíblia e cheguei a essa conclusão com a ajuda do Espírito Santo. Não foram os líderes religiosos que me deram tal regra. Mas agora eu entendi que eu também posso aceitar, por minha livre consciência,
uma pequena fração de glóbulo branco, uma pequena fração de glóbulos vermelhos, uma pequena fração de plaquetas, uma pequena fração de plasma. Isso eu posso. A Bíblia está mostrando aqui, onde eu não sei, não diz, a Bíblia não fala disso. É claro que, na verdade, ninguém leu a Bíblia e chegou a essa conclusão, nenhum deles, né? Nem os próprios líderes, porque não tem nada disso na Bíblia. Foram eles que simplesmente inventaram e aí usam a Bíblia como um pano de fundo. Mas aí nós temos um outro problema. Se é permitido, então, aceitar a fração porque é consciência, a consciência da liderança, claro, não a consciência dos membros, porque os membros não podem ter consciência. A consciência deles, que eles acham que é deles, e na verdade é a consciência da liderança. Os líderes, o corpo governante, diz que você pode aceitar uma fração desses componentes. Mas a grande pergunta é, se eu não posso doar o sangue, nem armazenar o meu sangue, nem nenhum membro dessa organização pode, porque isso é um pecado, incorre num pecado gravíssimo contra Jeová. Quem foi que doou aquele sangue? De onde foi processado e tirado a pequena fração? Alguém teve que fazer aquela doação daquele sangue, num hemocentro qualquer, em algum lugar, armazenar. Aquele sangue teve que ser trabalhado, processado, para dele ser extraído uma pequena fração para ser usada em fins medicinais. De onde veio aquele sangue? Porque você precisa de muito sangue, você sabe que precisa de muita quantidade de água para produzir pelo menos 1 quilo de alface. Imagina a quantidade de sangue que você precisa para poder extrair dela algumas frações de alguns componentes. Quanto de sangue precisa ser processado? Talvez você fique se perguntando isso. Quando você vai fazer um exame de sangue, um hemograma completo, eu quero fazer um hemograma completo, aí tiram lá 3, 4 tubos de sangue. Para que tanto sangue? Muitas vezes eu me perguntei isso. Para que você tira tanto sangue? Você vai botar só um pouquinho naquela plaquinha, olhar no microscópio? Por quê? Se só para fazer um hemograma precisa de um montão de sangue, imagine para você tirar frações para usar em medicações. A quantidade de sangue que é utilizado para ser processado. Quem doou aquele sangue? Se eu não posso doar o meu sangue, armazená-lo, e nenhum membro dessa organização pode, porque isso é um pecado contra Jeová, quem foi que fez essas doações? O sangue de quem está sendo utilizado para tirar as pequenas frações? O sangue do mundano, daqueles que não são membros da organização, que são chamados de inimigos de Jeová. É isso. Essa é a única resposta que nós temos. O sangue das pessoas que são consideradas inimigas de Jeová são usados para serem processados. E aí os membros da única organização verdadeira na Terra podem pegar esse sangue e usar no seu corpo. Aí já não é mais abster-se. Porque a Bíblia, né, diz abster-se de... Se o abster-se significasse realmente como eles diziam que significa, não fazer uso nenhum, não poderia fazer uso nenhum mesmo em sentido absoluto, nem de frações. Se o sangue deveria ser derramado, ele jamais poderia ser armazenado para dele ser tirado frações. Você não consegue perceber nenhuma incoerência nisso, não? Uma manipulação, uma jogada, para tentar ludibriar a própria regra, que não faz sentido desde o princípio, e para eles não alterarem a regra original, aí eles criam recursos, criam brechas, para que não fique feio. Porque quantas pessoas sofreram lá no passado e morreram por causa da regra deles? Que não, pode citar a Bíblia, mas não tem cunho bíblico. Citar a Bíblia a gente cita de qualquer jeito e pode aplicar do jeito que quiser. Mas é da vida das pessoas que nós estamos falando. São decisões pessoais que ninguém deveria interferir. Se você quer doar o seu sangue, é assim que deveria ser. A nossa Constituição não obriga ninguém a doar sangue e não obriga ninguém a recusar sangue. Isso é verdadeiro. Então isso deveria ser pessoal, decisão da família. Olha, eu decidi isso, é um assunto meu, da minha família, da minha saúde, da saúde dos meus filhos, com o pai, eu resolvo com o pai. É entre eu e o pai, não tem nada a ver com outras pessoas. Mas uma organização de controle mental não se importa com você, com a sua adoração com o pai, nem com outras pessoas. Se importa apenas com o controle que ele tem sobre você. E se você não fizer o que eles mandam, eles vão te punir. É isso que eles fazem, eles intimidam dessa forma. É por isso que em vários países eles estão sofrendo sanções, perdendo subsídios do governo,
porque geralmente em alguns países, organizações religiosas sem fins lucrativos recebem subsídios, recebem verbas anuais para poder atuar. E você talvez pense, né? Ah, eles fazem campanhas para poder recolher os cegos e os surdos, mas tudo isso faz parte de relatórios que eles têm que prestar ao governo para continuar na isenção. Você acha que essas campanhas, os membros talvez façam por amor, porque querem ajudar realmente as pessoas e acham que essa é uma oportunidade. E acaba sendo mesmo uma oportunidade de prestar um serviço voluntário de ajuda ao próximo. Mas a organização, a liderança, não está preocupada com isso. Eu falo isso com certeza, porque como membro no interior dos anciãos, o próprio superintendente de circuito que representa a sede do país disse que nós precisamos apresentar relatórios, o relatório de escolas, de aprender a ler, e de surdos e números, porque a organização tem que prestar um relatório mensal, ou pelo menos anual, aos governos, para que possa ficar isenta de impostos, porque ela está prestando algum tipo de ajuda. Então isso não se faz com a motivação primária de ajudar as pessoas. A motivação primária é a isenção de impostos, envolve dinheiro. E eu ouvi isso e aquilo me chocou. Isso foi pouco tempo antes de eu ser expulso do corpo de anciãos, por ter questionado bastante a dianteira, a liderança, seus métodos, seus recursos e seus gastos financeiros. Isso ficou insuportável para os anciãos, eles tiveram que me remover do corpo de anciãos, até que por fim, um ano depois, me removeram e expulsaram da própria organização. Pela quantidade de coisas que eu percebi, descobri e estava questionando. Então, eu tive que ser removido. Esse raciocínio sobre a questão do sangue é um deles. É uma dessas coisas que me fez ser expulso. Eles não toleram que uma pessoa fique lá e levante esses questionamentos, porque eles querem que todos sejam obedientes, cegos dessa liderança. Agora, qualquer um é livre, você é livre. Se você quer entrar numa organização assim, a liberdade está à sua disposição, você está livre para fazer isso. Quando baterem na sua porta e te convidar, você é livre para aceitar. É você que decide. Se você quer ser membro, se você quer ser escravo de homem, se você quer ser manipulado por pessoas, a decisão é sua. Como eu disse no início, é a sua vida, é entre você e o Pai. Quando você entrar, não vai ser mais entre você e o Pai, vai ser entre você e a liderança. Aí vai ser entre você e a liderança. A decisão é sua. Os que estão lá, que sabem dessas coisas, que escutam às vezes, alguns desobedecem, vêm aqui, escutam os vídeos, ouvem esse raciocínio, que estão lá, que querem continuar, continue. A decisão é de vocês. Muitos parentes meus ainda estão lá. Não forço ninguém, muitos desses assuntos eu nem falo com eles, porque eles tapam os ouvidos, não querem ouvir, me xingam, me escorraçam. Eu não falo, para não criar atrito na família. Eles são livres para escolher. Qualquer pessoa é livre para escolher a vida que quer. Tem pessoas que querem entrar para o mundo das drogas, a decisão é delas, para o tráfico, para a bandidagem. Vai ter uma vida curta e infeliz, o problema é dela, ela acha que está fazendo a melhor escolha. Cabe a mim, como um ser humano e um cidadão, dar o alerta, dar o aviso. Falar, ó, fumar, tal, consumir bebida alcoólica dessa forma vai te prejudicar. A decisão é sua, mas cabe a mim como um ser humano, como um cidadão, e é isso que envolve ser um cidadão, ser uma pessoa que está preocupado com o próximo, e não no termo grego antigo, idiota, uma pessoa que não se importa com o que acontece na sociedade, que não se importa com o que acontece na política, que envolve a cidade, a nossa polis, né? A nossa comunidade humana, uma pessoa que não se importa com essas coisas, era chamada lá na Antiga Grécia de idiota. E uma pessoa que era chamada de cidadão, uma pessoa política, é uma pessoa que se importa com a comunidade, com os interesses alheios. Então, como um bom cidadão, eu preciso dar o alerta. Agora, acata quem quiser. A decisão é de quem está ouvindo. Agradeço aí a atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.